Eu saúdo a amada igreja reunida presencialmente e também a todos os irmãos e irmãs, todas as pessoas que vão nos acompanhar pelas redes sociais, pela internet. Uma graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do poder do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. No livro de 2 Crônicas 30, 27, em que ele diz: Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até aos céus. No capítulo 6, versículo 35. Ouve então desde os céus a sua oração e a súplica, e faz-lhes justiça. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, esteja o Senhor falando ao nosso coração através do poder e a revelação do teu Espírito Santo com esta palavra, e que ela possa restaurar, renovar e despertar o coração dos teus filhos e filhas para a obediência à palavra urgente que o Senhor nos coloca. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Pode se assentar, meu irmão. O tema da palavra de Deus: 10 verdades sobre a oração. Eu passei o dia, ontem, fui até 1h hoje, e vi, preparando a palavra, ia dar uma enxugada resumida, e de repente o Espírito Santo me manda dividir a palavra. Pela riqueza daquilo a compartilhar com os irmãos, para não acontecer da gente suprimir, tirar coisas importantes. Então, nós vamos falar hoje sobre 5 verdades, e no domingo que vem a gente completa e fala sobre as últimas 5. 10 verdades sobre a oração. Há muita coisa que a gente fala sobre oração, há muitas coisas. E como vocês sabem, eu agradeço muito a Deus, porque desde o ano passado, nessa pandemia, como a gente disse que na pandemia ia acontecer coisas na vida das pessoas. Na minha vida, realmente algo que mudou muito foi a urgência das coisas para fazer e a qualidade. A gente voltou a ter a necessidade das palavras serem mais proféticas, mais voltadas, inclusive, para o mundo, para a igreja do Senhor como um todo. E eu fico feliz, porque a cada vez Deus nos dá palavras que não só edificam, restauram, mas elas ampliam a visão daqueles que realmente amam a Deus, Como disse Jesus, quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Algumas coisas nós já falamos dentro de outras mensagens, mas aqui nós vamos estar falando somente, assim como nós ensinamos as 10 verdades sobre Jesus, aqui nós vamos estar falando sobre 10 verdades sobre a oração, que elas são muito importantes para que a gente junte tudo isso, todo esse material, e isso possa fazer com que a gente tenha uma reflexão mais ampla sobre a importância da oração. A primeira coisa que nós vamos aprender, a primeira verdade, é que a oração é o meio de comunicação mais rápido e poderoso que existe. Aqui então nós estamos vendo os sacerdotes fazendo a oração a Deus, e diz lá que a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até os céus, no terceiro céu. E desde os céus houve a oração. A palavra oração aqui, como eu expliquei em hebraico, tefilá, fala de uma oração, de uma intercessão a favor de alguém. É como um hino, É uma forma muito usada nos salmos. Ela é usada como clamor. É interessante de vermos que os salmos são orações. E os salmos é que se tornaram o inário oficial de Israel. Quer dizer, os hinos que se canta no povo hebreu são orações. Então, o clamor que lhe pede a intervenção poderosa de Deus era usada, como eu falei, por exemplo, em Abacuque 3:1, falar com Deus. Se a gente viajasse numa nave espacial, a mais rápida que existe, rumo à estrela Centauri B, que é a mais próxima da Terra, pouco mais de distância, de 4 anos-luz de distância, nós levaríamos 6.300 anos para chegar até ela, que está no segundo céu. Através da oração, nós chegamos no terceiro céu em questão de segundos. É o meio de comunicação mais rápido que existe, direto com Deus. E acredito que não anda congestionado, porque
Oração é um artigo de luxo na vida do cristão moderno. A oração a Deus, ela é uma atividade das mais nobres que existe. É o mais alto esforço do homem, se a gente pode assim dizer, é a mais verdadeira das coisas. Se a oração ocupa pouco ou nenhum espaço nos planos da grande maioria dos evangélicos brasileiros, pastores e ministérios de louvor, a gente vê, por exemplo, os ministérios de louvor hoje gastam 2, 3 horas ensaiando, mas a maioria não é capaz de orar 1 hora. É por isso que a igreja e os púlpitos estão cheios de adultério, pecados, idolatrias. As palavras e a música que são ditas em muitos púlpitos hoje, elas não têm quase nada de oração, então elas são coisa morta, é um culto de morte. Eu digo culto de morte porque as pessoas saem dali e vão viver uma vida normal, mundana, com pecados. É muito show pirotécnico, é muita ênfase nas coisas da vida material, mas a produção espiritual é muito pouca. E se nós olharmos e vamos tratar disso no Apocalipse, como a gente começou falando ontem, né? Nós vamos ver que a maioria das pessoas está vivendo essa vida como se ela fosse definitiva, como se fosse ficar aqui para sempre. Mas de fato nós aprendemos na primeira verdade que é uma grande bênção ter a certeza de que Deus ouve as nossas orações e as responde segundo a sua vontade. Há uma frase muito colocada, e eu já usei muito dela, né? Há poder em suas palavras, mas há muito mais poder em suas orações. Há poder em suas palavras, mas há muito mais poder em suas orações, porque elas são palavras específicas, diretas ao nosso Deus. A segunda verdade que nós vamos aprender: a oração eficaz, ela pode chamar à existência as coisas que não existem. Tiago, escrevendo aí, o apóstolo Tiago, meio irmão do Senhor Jesus, ele diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orais uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A outra tradução, atualizada, diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Você já te vê isso aqui como 2 Crônicas 14, fala que para haver cura tem que haver confissão de pecados. É muito interessante que a gente vê a igreja cantando e falando um monte de coisas pelo Brasil, mas não vê falar de confissão de pecados, e que é a cura. E a pandemia está matando, como Deus mostrou que as coisas iam ficar feias ainda esse ano, e está feia. Um brigueiro danado, uma obra diabólica que ninguém percebe que isso é obra do diabo. Mas o que a igreja está fazendo? Eu gostaria de saber. A Bíblia Viva diz: confessem suas faltas uns aos outros e orem uns pelos outros, a fim de que vocês possam ser curados. A oração fervorosa de um homem justo tem grande poder e resultados maravilhosos. Os tradutores têm a opção de traduzir essa frase, essa parte final, na voz passiva grega, que na nossa língua ficaria: a oração de um justo é muito poderosa em sua atuação. De uma maneira geral, ele quer dizer que a oração feita por uma pessoa justa, quer dizer, um crente salvo em Jesus Cristo, ela tem muito poder de atuar. A oração aqui em grego, a palavra diesis, quer dizer pedido, súplica, oração, como uma expressão de necessidade. Originalmente ela era um ramo de oliveira carregado por um suplicante, né? Ele levava esse ramo até a divindade. Agora, a palavra é usada para levar o quê? A oração até Deus. Pode, a palavra iskouo, em grego, quer dizer ter poder exibido através de feitos extraordinários. Posso fazer todas essas coisas. Paulo usa essa palavra em Filipenses 4:13. Tudo posso em Cristo que me fortalece. É ser poderosa, estar em boa saúde. E a nossa tradução coloca efeitos, a atualizada usa eficácia. Traduzir a palavra energel, de onde vem a palavra energia, dom de energia, né? Ser eficaz, seus efeitos, trabalhar eficazmente. Ela é usada em Marcos 6,14, por exemplo. Estas maravilhas operam nele. Gálatas 2,8, Paulo fala: aquele que operou eficazmente em Pedro. Assim, num resumo desse princípio, a oração feita por um justo, ela tem poder extraordinário em resultados extraordinários, porque a energia é divina. Então, a oração eficaz, ela pode chamar à existência as coisas que não existem. E aqui ele dá um exemplo de Elias.
né? No versículo 17 ele fala: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, quer dizer, aos mesmos sentimentos, os mesmos problemas que nós temos. E orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. No versículo 1 ele fala: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então Elias faz uma oração e cessa a chuva. Ele chama a existência uma coisa que não tinha na época, uma seca, e uma seca brava mesmo. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Fizeram de tudo para chover e não choveu. E depois então ele vai lá e mostra novamente o poder da oração que ele faz. Ele chama a existência a chuva. Tiago 5,18 diz: E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Esse texto em 1 Reis 18, 41, 45 diz: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, e pôs o seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu servo: Sobe agora, e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: Não há nada. Então disse ele: Volta lá 7 vezes. E sucedeu que, a 7ª vez, disse: Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com as nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Então, Provérbios 15, 29 diz: O Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. Se a gente olhar, Tiago fala que o profeta Elias, ele era um homem comum. É que Elias fez escolhas que o diferenciaram e o tornaram quem ele era. Cada vez mais o seu caráter foi sendo acrisolado e aperfeiçoado, porque era um homem de oração. Então ele chama à existência coisas que não existiam. E Tiago está usando o exemplo de um homem para mostrar a necessidade e a importância da oração. Ele está nos dando essa revelação. Como mestre, apóstolo e mestre, ele está mostrando à igreja a diferença de uma pessoa. O que aumenta? Por que Elias tinha essa confiança? Ele dobra o joelho lá e ora, põe a cabeça, entra com uma adoração ali orando. O que faz a diferença? É que a pessoa que quanto mais ora, mais confiança ela tem em Deus. Por que a maioria das pessoas hoje, com qualquer problema que recebe, abandona, afasta tudo, larga as coisas? Porque não tem vida de oração, ou é uma vida de oração incorreta, falhas. Isso tem sido a dificuldade que a igreja tem. O patriarca Jó, sabemos que o primeiro livro escrito da Bíblia foi o livro de Jó, é o mais antigo. Diz lá que Jó teve roubado todo o seu gado, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Está lá em Jó 1, 13 e 15. E os seus empregados foram assassinados, os que cuidavam do gado. Jó teve suas 7.000 ovelhas queimadas, e os empregados que delas cuidavam também foram queimados por raios. Jó teve roubado os seus 3.000 camelos, e mais empregados assassinados. Jó teve seus 7 filhos e 3 filhas mortos com um vento forte, que derrubou a casa do filho mais velho sobre a cabeça de todos eles, dos 10. Jó perdeu a saúde, a dignidade, a riqueza, perdeu os filhos e foi morar no lixo da cidade, lá no capítulo 2. A única coisa que Jó não perdeu foi a fé em Deus, porque ele continuou orando. E é interessante que para perder a fé, deixa de ouvir a palavra e para com a oração. O Jó não, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Jó 19, 25 ele diz: Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Tiago fala isso lá em 5, 10, 11. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Então todos eles nos demonstram que a fé perseverante, ela anda junto com a palavra e especialmente com uma vida de oração. E quando aconteceu de chamar à existência coisas que não existiam na vida de Jó? Ele perdeu tudo. Está lá em Jó 42, do 10 ao 17. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos,
e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que antes possuíra. Agora Jó está como intercessor, está intercedendo por outras vidas. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, o dobro, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, o da outra Quesia, e o da terceira Queren-Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Não só deu filhas, mas deu filhas bonitas. E seu pai lhes deu herança entre os irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. O que aconteceu na vida de Jó? A prova. Agora aqui a ênfase é: Deus restaura a vida dele através do momento que ele está intercedendo, né? Intercessor na vida dos amigos. A terceira verdade sobre a oração: a oração pelas autoridades é um ato bom e agradável diante de Deus. Em 1 Timóteo 2, 1,5: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças, por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A palavra admoesto, traduzida na nossa tradução, né, corrigida fiel, ou exorto, na atualizada, traduz a palavra grega parakaleo, que é chamar para o meu lado, é convocar, admoestar, é pedir, é encorajar, é ensinar e instruir. Então ele está dizendo: eu te encorajo, eu chamo do lado, eu te encorajo, eu te ensino e te instruo a fazer o quê? Que antes de tudo, o que significa antes de tudo? Em primeiro lugar, vocês façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Então ele fala pelos reis e por todos os que estão em eminência ou revestidos de autoridade. Mas vamos por partes. Deprecações ou súplicas, né, como traduz atualizado, é a palavra dieses, oração, pedido, súplica. É oração como expressão de uma necessidade, um desejo. Como eu falei anteriormente, era um ramo, originalmente, né, de oliveira carregado por um suplicante. Então ele manda o que a gente faz o quê? Interceder pelas autoridades. Mas mais, ele manda fazer orações. Aí entra uma palavra que eu já expliquei aqui também. Orações, aquilo é prosiokei, em grego. Prosiokei quer dizer uma oração dirigida a Deus num lugar separado e apropriado para a oração. Na época, a sinagoga é a oração junto com a congregação, oração e adoração, um oratório. A metonímia, utilizada em Atos 16, 13, 16, é o quê? Uma casa de oração. Esses lugares de oração, devoção em grupos, ficavam na periferia da cidade dos hebreus, em que esses judeus moravam, mas eles não tinham permissão para levantar uma sinagoga. É a oração com a igreja, com o ministério de intercessão, com os grupos de oração. Então ele fala o quê? Reúnam os grupos e orem, intercedam pelas autoridades. Se reúne o grupo para fazer de tudo, né? Falar mal, juntar, mas para orar. Intercessões, a palavra entioquises, encontro, entrevista, ato de reunir-se, razão pela qual uma entrevista é realizada. É o sentido da palavra intercessão, é uma entrevista com Deus a favor de uma pessoa. Quer dizer, para que orar pelas autoridades? Para que a gente tenha essa vida aqui que a gente vai explicando, essa vida calma, quieta, sossegada, em toda piedade e honestidade. A palavra ações de graças é a palavra eucaristia, ação de graças, agradecimento. Interessante que olhando no dicionário de grego, eucaristia é o agradecimento pelas misericórdias de Deus, principalmente em oração. É uma linguagem agradecida a Deus como um ato de adoração ao invés de reclamação. Então, a ação de graças
que se fala da Eucaristia é quando você agradece a Deus em oração. Ela está ligada realmente a um agradecimento, a um louvor em oração. Vamos fazer um instante. Vamos praticar a Eucaristia. Agradeça a Deus agora. Você que está ouvindo pela internet, aí onde você está, você que está aqui comigo, reunido presencialmente. Vamos agradecer a Deus por todas as coisas boas, as coisas ruins, por tudo. Você está vivo, está aqui, está em algum lugar. Pai Celestial, nós queremos exercitar agora a Eucaristia. Nós te agradecemos pelas suas misericórdias, ó Deus, agradecendo por tudo, primeiramente porque estamos vivos, por todas as provas, lutas, por todas as dificuldades. Estamos aprendendo, Senhor, ó Deus, a canalizar a oração na palavra. Nós te agradecemos, Senhor, pelas perdas que tivemos, pelo sofrimento, pelas enfermidades e doenças, tudo aquilo que o Senhor permitiu em nossas vidas, mas o Senhor nos deu a vitória, e aqui nós estamos, Senhor. Nós estamos aqui, meu Deus. Pai, queremos entregar as nossas vidas a Ti, em louvor, em agradecimento a Ti, meu Deus. É um ato de adoração, Senhor, nas nossas palavras, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Teu Espírito Santo. Obrigado pelas coisas que aconteceram com a nossa família, ó Deus, com a nossa congregação, com a vida de cada irmão, sua família, pela minha vida, no nosso trabalho, as dificuldades que enfrentamos, até pela perda do trabalho, em tudo, mas o Senhor nos conduziu, o Senhor nos amparou, o Senhor é Deus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém. Isso é Eucaristia, e mais, isso é um ato de adoração. Agradecemos a Deus, glória a Deus. Reis quer dizer, a palavra basileus é um soberano, um rei, o líder de uma nação, o comandante, a pessoa que exerce autoridade sobre um povo. No Brasil, o presidente da república. Sabe o que chama atenção aqui? Depois ele coloca as outras autoridades, mas a pessoa do rei, a pessoa do presidente, o apóstolo Paulo faz um pedido separado. Vocês já imaginaram se a pessoa do nosso presidente da república, como o presidente da república dos outros países, ao invés de receber tanta crítica e maldição verbal, recebesse oração, para Deus dar sabedoria, para guiar, para fazer escolhas certas? É interessante que na palavra de Deus, contrariando o que a igreja brasileira tem feito, uma grande parte, ele separa. Primeiro ele fala pelos reis, então ele separa a autoridade maior daquela nação, porque esse precisa de muito mais oração pela carga que ele tem. Aí ele coloca depois, e por todos os que estão em eminência. A palavra eminência, a palavra upiroquei em grego, quer dizer proeminência, posição elevada, autoridade, hierarquia e caráter. Então aqui estão as demais autoridades, o governador, o prefeito, as autoridades do legislativo, os militares, o judiciário. Mas é interessante que ele coloca que essas autoridades precisam ser cobertas de orações. Por que devemos orar pelas autoridades? Você poderia perguntar. Eu sou de esquerda, não gosto desse presidente. Ou então vice-versa, eu sou de direita, não gosto desse presidente de esquerda. Ou eu sou de centro, não gosto de nenhum dos dois. Existem dois motivos pelos quais a Bíblia nos ensina que temos que orar pelas nossas autoridades. Primeiro, toda autoridade procede de Deus. Romanos 13, 1, 2 diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Veja bem, o apóstolo Paulo está dizendo: não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade faz o quê? Resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Simples. Então, o primeiro motivo, Deus manda orar. É isso que nós estamos fazendo. Tenho procurado orar, inclusive orar, aconselhar aqueles que estão ao meu alcance, as autoridades civis e militares. Vou lá, entrego o recado, oro, abençoo, dou o caminho. É essa a função da igreja. Por que a igreja não faz isso? Ou parte dela não faz isso? Nós somos de oposição. Então você está fora da Bíblia, porque nós temos que orar, independentemente da sua posição política, porque eu sou apolítico, eu não me envolvo com política, eu me envolvo com o reino de Deus. Prego o evangelho, falo para quem Deus mandar e preparar
aonde Ele mandar, nós vamos falar e entregar a mensagem. Então a primeira coisa que nós temos que fazer, por que a gente tem que orar por eles? A segunda, para ter uma vida quieta. A palavra eiremos vem da palavra eirene, paz em grego, calmo, tranquilo, uma ideia de vida tranquila no país, no estado e na cidade. Tranquilo quer dizer sem perturbação ou distúrbios sociais na saúde, na educação, na economia. Vida sossegada, a palavra exoquios quer dizer calmo, tranquilo. A rigor, literalmente, a palavra ela se mantém no mesmo lugar de assento, né? É sem rebelião, sem agitação, sem greve, sem terrorismo, sem de fundo político, eleitoreiro e luta pelo poder. É isso que a gente tem no Brasil. Piedade, eusebia, reverência, respeito marcado pelo temor às coisas sagradas, fidelidade a Deus, santidade no esquema do Evangelho. É um respeito e temor a Deus no coração pelo amor que se tem a Deus. E ele ainda fala para que tenha o quê? Vida quieta, sossegada, com toda piedade, com respeito às coisas sagradas e honestidade. Diz a Corrigida Fiel, traduz literalmente a palavra seminotes. A atualizada traduz como respeito, caráter honesto, né? Probidade, seriedade, correto, que não se deixa cair em corrupção. É isso que nós temos no Brasil, uma vida quieta, calma, cheia de piedade, tudo, muita honestidade. E ele diz o quê? Que quando nós fazemos isso é bom. A palavra grega kalos quer dizer melhor, é precioso, é magnífico. É bom no sentido que revela o quê? Pureza de coração. Quem é que ora pela autoridade? Quem tem um coração puro. Por isso é louvável diante de Deus. Orar pelos nossos governantes, ao invés de ficar falando mal deles, é o melhor. Então a palavra, quando fala que é bom, é o melhor diante de Deus. Por quê? Você está orando. Não interessa quem é que subiu lá, se você gosta dele, se não gosta, se é do partido que você gosta, se você tem partido, né? Tem partido favorito, né? Graças a Deus, como não fui picado por essas coisas, então eu oro pelas autoridades, independentemente de quais sejam. Aí ele diz que é agradável a Deus, ou aceitável, como diz a atualizada, traduz a palavra apodectos, que quer dizer aceitável, agradável, aprovado. E ele fala mais ainda, ele fala porque há um só Deus e mediador entre Deus e os homens. Então Maria, perdoem aqueles que creem nisso, não é mediadora entre Deus e os homens, pelo menos não constituído na Bíblia. Nós seguimos a Bíblia. Quem é mediador? A Bíblia diz o que aqui? Ó? Há um só Deus, só tem um Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Quer dizer, essa palavra mediador, meseteis, quer dizer um intermediário, um reconciliador, que veio reconciliar o Pai com os homens. É alguém que fica entre dois, a fim de estabelecer e restaurar a paz e a amizade, firmando um pacto, ratificando um acordo. Quem foi que fez isso na cruz do Calvário? Teve que se tornar pecado por nós. Ele carregou o pecado sobre si e pagou o preço da redenção, da reconciliação, da filiação, a adoção de filhos, da justificação, da exaltação, da ressurreição, da glorificação. E o único que fez isso, o único que teve capacidade pela sua natureza, se tornando homem, se chama Jesus Cristo. Não há nenhum outro, nenhum. Agora, por que razão no Brasil nós não temos isso? Porque grande parte da igreja do Senhor está envolvida na política e causando escândalo ainda por cima, nos prazeres do mundo, nas diversões, com música de péssima qualidade espiritual, e ora pouco, ora bem pouco. Então, é isso que nós temos. É muito mais fácil culpar A, B e C pelos problemas que nós temos. Assim a gente tira das costas a responsabilidade que a gente tem de joelhos. Quarta, a oração transforma o nível espiritual e o caráter do intercessor. Eu acho que essa é uma das mais importantes verdades. Não que as outras não tenham, porque vocês vão ver que é uma mais profunda que a outra. Mas eu falo para agregar para você. A oração, ela transforma o nível espiritual e o caráter do intercessor. Você não vai encontrar uma pessoa muito espiritual que ora pouco. Fica sossegado que você não vai encontrar. Todo mundo que ora pouco, não se preocupe, em algum momento ele vai se revelar.
Ezequiel 14, 14 e 20, 2 versículos, ele diz assim: e ainda que estivesse no meio dela, está falando aqui da nação de Israel, né? Jerusalém, cidade, estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho nem a sua filha, pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida. Se a gente entendesse isso, irmãos, hoje a igreja não parava de orar também pela sua família reunida. Nós vamos ver essa parte. A gente não está nem aí, né? Aí morrem as pessoas, todo mundo quer empurrar para o céu. O que Deus está dizendo? Olha o nível, ele compara quem? Noé, Daniel e Jó. Noé 6, versículo 8 e 9. Desde o começo do ministério eu gosto dessa pregação. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Diz o quê? Noé andava com Deus. Andar, em hebraico, haulak, quer dizer andar continuamente, viver, modo, estilo de vida, seguir e vir, é um estilo de vida. Qual que era o estilo de vida de Noé? Tal qual o tataravô dele, o Enoque. O tataravô foi arrebatado. Mas aqui é interessante que esta palavra andar com Deus é um tempo verbal em hebraico chamado itpael. É uma voz reflexiva, ela é intensiva de um tempo chamado piel. Ela se assemelha muito à voz ativa simples em português. Quer dizer, ela fala de um contato íntimo, é como se Noé vivesse na mesma casa junto de Deus. Mas como que a gente pode entender o itpael em português? Eu vou dar 2 exemplos. O primeiro, quanto tempo você fica com o seu celular por dia? Normalmente desde que levanta, que acorda, até a hora que vai dormir. Isso é itpael. Intensamente. Você vive intensamente com o seu celular. Em português a gente tem tempo, né? Andou, andava, anda, andarei, passado, presente, futuro. Em hebraico, eles têm intensidade verbal. Como a gente pode entender isso também? Imagina assim, um certo homem tem 2 filhas, a Sara e a Rebeca. As 2 estão aprendendo piano ou violão. Então o pai, como só tem um instrumento, diz primeiramente para Rebeca: Rebeca, vá fazer, você é a mais nova, vai primeiro. 1 hora, ela fica lá no quarto tocando, termina 1 hora, pai, posso parar? Já deu 1 hora. Pode, parou. Aí coloca a Sara, vai lá aprender, vai lá fazer o exercício. Quando ele olha no relógio, já deu quase 2 horas. Menina, Sara, vem embora. Tá bom, não, pai, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Isso é itpael. Existe intensidade. No nosso tempo, no nosso linguajar popular, a gente diria paixão. É aquilo que a pessoa faz com intensidade. Por isso que eu dei o exemplo, o celular. Eu não conheço nada hoje na nossa vida que esteja mais ligado à nossa vida do que o celular. Hoje o celular substituiu, até porque ele faz praticamente tudo, substituiu o notebook, substituiu o computador, até porque é muito mais fácil carregar um negocinho no bolso, não é? Veja bem, aí ele fala de Noé. Então Noé andava com Deus. Quer dizer, literalmente a palavra significa o quê? Que Noé orava sem cessar. Ele estava conversando com Deus, vivia com Deus. Agradou-se o Senhor. Deu uma incumbência para ele, ele construiu uma arca, colocou os bichinhos lá, salvou a família dele. Coisa simples, não é? Salvou a sua família. Então Deus fala, esse homem que salvou a família dele, se tivesse agora em Jerusalém, só salvaria a vida dele. Por quê? Porque era um povo duro demais, um povo pecador. E Daniel? O que a Bíblia fala sobre Daniel? Daniel 6,13. Tentaram arrumar, vão procurar na política, vão procurar um erro de Daniel, uma corrupção, não acharam nada. O que eles acharam? Olha olha o pecado do Daniel. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem no interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Mas isso incomoda o diabo. Ele odeia a gente que ora. Você está orando, ele tirou você da oração, e vai tirar mesmo. Ele quer você fora dela.
A única coisa que o diabo impede o cristão e faz de tudo é oração. Só oração. As outras coisas você pode fazer. Por quê? O que acontece sem oração, meu Deus? Por isso que a Bíblia diz orar sem cessar. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, diz Davi, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. É interessante, por que Davi fala que ele começava primeiro orando à tarde, né? Pela manhã e ao meio-dia? É que os hebreus, eles não contam o tempo, o dia como nós. O nosso dia começa meia-noite, às 24 horas. O do judeu começa às 18. Então quando começa o 18, às 18 horas começa o novo dia, o que ele fazia? Orava. Aí depois ele fala, pela manhã, 9 horas, orava de novo. E ao meio-dia, ele orava de novo. Segundo a tradição, eles fazem isso por causa de Abraão, Gênesis 22, 3, Isaac, 24, 63, e Jacó, 28, 11. Então, segundo a crença deles, eram 3 vezes, né? Cada um estabeleceu um turno. Abraão, Isaac e Jacó. E ele fala aí, então mostra o quê? A intensidade da vida de oração dessas pessoas que fizeram diferença nesse princípio. Olha o nível. Por que eles tinham esse nível, esse caráter? E a gente, quando fala deles, sempre tem a boa impressão. Porque eram homens de oração. Moisés e Samuel, os 2 maiores profetas de Israel. Um trouxe a lei, o outro estabeleceu a monarquia. Que na verdade, se a gente for ver, o sistema de governo estabelecido por Deus é monarquia, né? Com o rei. Os outros, os homens inventaram, aí arda-se, né? Jeremias 15:1 diz, disse-me porém o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria a minha alma com este povo, lança-os diante da minha face e saiam. Quer dizer, se a gente olhar, Israel, Jerusalém, esse povo, tal como nos nossos dias, se tornou um povo tão pecador, que Deus estava dizendo. Agora ele fala, primeiro ele falou para Ezequiel, do Daniel, do Noé e do Jó. Agora ele está falando de Moisés e Samuel. Pegou o quê? Homens com caráter que foram transformados para homens de oração. Se esses homens vêm interceder, olha que situação. Vocês já imaginaram a gente dele dizer isso também? Pela situação que nós estamos vivendo, se esses homens estivessem aqui, não iam mudar nada. Por quê? Porque é um povo pecador, um povo rebelde. Moisés, homem de Deus. Na introdução do Salmo 90, nós vemos oração de Moisés, homem de Deus. Os 150 salmos são orações que se tornaram o hinário de Israel, porque eram cantados e não lidos, né? É impressionante que o Espírito Santo tenha deixado tantas orações escritas na palavra de Deus. Isso deveria ensinar algo para nós. Em Êxodo 32, 9 ao 14, ele diz, disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus, e disse, aí começa a oração de intercessão. Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo, para o mal os tirou, para matá-los nos montes, e para destruí-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira, e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te, aí ele olha quem? Olha lá, ele começa a citar quem? Os homens de oração. Lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurados, e lhe dissestes, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e darei à vossa descendência toda esta terra, que tenho falado, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia fazer ao seu povo. O que a gente vê? Como que a oração é, né? A oração fala com Deus, a intimidade. Ele fala ao Senhor, ora ao Senhor, o Senhor ouve. E o Samuel? Aquele que estabeleceu a monarquia em Israel. Agora nós vamos ver aquele texto. Geralmente só se cita uma parte do versículo, somente uma parte do texto, não um versículo, nós vamos ler o contexto. 1 Samuel 7, 3 ao 13. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, aí começa a conversão, tirai dentre vós os deuses estranhos, e as astarotes. Sobre astarote, é só ouvir a mensagem minha, principados e potestades, né? São duas. E preparai o vosso coração ao Senhor, e servir a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si aos Balaíns,
e aos astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai a todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Então ele manda o que? Se congregar, reunir a congregação. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia. Aquele dia o povo virou crente de novo. E disseram ali: pecamos contra o Senhor. Já imaginaram a nação brasileira falando isso? Pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Eles estavam orando lá, quando viram: os inimigos estão vindo aí, ficar todo mundo com medo. Por isso disseram aos filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Agora Israel está vendo que a saída é clamar ao Senhor. E tomou Samuel um cordeiro de mama, e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos, porque Samuel significa que Deus ouviu. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com um grande estrondo sobre os filisteus. Esses dias estávamos trabalhando sossegado, deu um trovão, mas não teve quem não se assustasse na cadeira. Ninguém esperava. Vocês imaginam? Aqui o Senhor fez um trovão especial e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Havia um homem que orava. Ebenezer, pedra de ajuda, um memorial, erigido ali por Samuel, para marcar o local onde Deus ajudou Israel a derrotar os filisteus. A oração que afeta o ministério, a conduta de uma pessoa, precisa definir o nível do seu caráter, e é isso que vai acontecer. Quanto mais você orar, mais afinado com Deus você vai ficar, mais afinado com a vontade dele. Menos eu quero, você vai dizer, mais Senhor, o que tu queres. A oração precisa estar no corpo, formar a carne, o sangue, ela tem que pulsar em você. A oração não é um dever trivial que se põe de lado por causa dos problemas familiares e pessoais. Nós abandonamos a oração por qualquer coisa e não estamos entendendo, a gente não consegue enxergar. A cegueira espiritual é tão grande que tirar uma pessoa da oração é mais fácil que tirar uma bala de uma criança. O caráter da nossa oração determinará o caráter da solução dos problemas da nossa família e da nossa vida. Muitos problemas da nossa família já estariam resolvidos se nós orássemos mais. Nós buscamos resolver o problema com as nossas mãos. Quantos problemas, quantas pessoas da família não foram curadas? Quantos problemas no casamento não foram resolvidos? Filhos presos a drogas, a prostituição, coisas erradas, opressão, gente se matando na família. Sabe por quê? Porque nós ignoramos o poder da oração. Nós ignoramos a importância, o valor que tem a oração. Nós valorizamos coisas pequenas. Quando nós somos abalados por problemas, a primeira coisa que o diabo tira é a oração. A oração é um trabalho espiritual. A natureza humana não gosta de trabalho árduo espiritual, especialmente quanto mais carnal ela é. Olha a internet, é um monte de gente cantando e tocando. De que adianta isso sem vida de oração? É um monte de coisa morta. Atrai um monte de gente, mas não converte. Mas não converte nem quem está fazendo isso, porque a maioria das pessoas estão envolvidas com pecado. Se você abriu mão de orar e de vir orar, você abriu mão de pedir a solução de Deus. É por sua conta e risco. Então não reclame que as coisas ficaram feias para você, para o teu lado, porque foi uma escolha. Nós temos livre-arbítrio. Todas as vezes que Israel e os filhos de Deus clamaram ao Senhor, o Senhor não os abandonou. Pouca oração é uma espécie de faz de conta. Faz de conta que eu oro, faz de conta que eu sou crente, faz de conta que eu tenho fé, faz de conta que eu creio em Deus. É uma enganação da própria consciência. É uma ilusão espiritual. A gente acha, o Senhor sabe, o Senhor está vendo. Tá, e o diabo também está vendo.
Sobre o patriarca Jó, eu já falei. E a última, a oração congregacional pode mudar a história de uma nação. Quando Israel estava escravo no Egito, Êxodo 2, 23, 25 diz: e aconteceu depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Gemiam aí, a palavra alnak, é gemer com dor e sofrimento. Talvez é isso que está acontecendo, a ponto de ficar ofegante. Ai Deus, eu não aguento de dor, de sofrimento que eu estou passando. Aí diz que eles clamaram, a palavra zawak aí é gritar por socorro, diante da dor e da angústia. A palavra indica que se convoca publicamente para um ajuntamento. Então vamos juntar todo mundo e vamos orar, e vamos clamar que é uma tragédia. É o que deveríamos estar fazendo nessa pandemia. Mas o povo sabe o que quer fazer? Se reunir para a festa. Tem muito mesmo que comemorar. Então vamos beber. Eu vi um deputado, eu vi isso na CNN, um deputado lá do Amazonas, ele falando, não, todo mundo tem culpa, mas o povo de Manaus tem culpa. Por quê? Porque o povo de Manaus ignorou todos os alertas das autoridades, e estavam tudo em aglomeração, em festa, todo mundo sem máscara. Aí aconteceu dessa transmissão, aí não tem o socorro. É por quê? Porque o povo brasileiro tem dificuldade de obediência e de disciplina. Pode observar, motivos que membro de igreja troca uma congregação pela outra, é indisciplina e desobediência. Clamor, a palavra chaval, é uma chamada de atenção na oração, não é um grito por socorro, é uma oração em voz alta. Vai ser essa oração, esse tipo de oração que Israel vai fazer para invocar o Messias. Deus ouviu e atendeu a oração de Israel. E disse o Senhor a Moisés: estenda a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força ao amanhecer. E os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, e os que haviam seguido no mar, nenhum deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés seu servo, por um pouco tempo, né? E por último, exemplo do clamor como muda a história, a igreja reunida. Como sempre que eu falo a oração, fala com esse texto, vou terminar com ele. Atos 12:5 diz: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Traduz atualizada. A nossa diz: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Oração aqui prosioquei, que eu já expliquei, né? Contínua, incessante, a palavra ectenês quer dizer contínuo, assiduamente, sem cessar, fervoroso, literalmente esticado para fora, estica mesmo, uma oração que não para. E Deus atende a oração da igreja. E quando Herodes estava para fazer o comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, o autor do evangelho de Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta
do pátio, uma menina chamada Rod saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, quer dizer, ficou tão extasiada de alegria, parecia um sonho. Mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: está fora de si. Mas ela afirmava assim, que era assim. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhe eles com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo para outro lugar. Nessa pandemia, com tanta gente morrendo no Brasil, mais de 209 mil pela Covid, a igreja deveria estar levantando muito mais clamores. Cada local. Mas os cristãos brasileiros estão preocupados com isso. Aqueles que não tiveram casos na sua família não estão dando importância para isso. Na maioria, estão preocupados, se esforçando para festas, viagens, passeios, todo mundo só pensando nisso. Parece que nós estamos num clima para isso. Gente, vamos fazer festa à vontade. Só que não se está enxergando o que Deus está dando de resultado. Porque a Covid não vai ser o último. Sem uma vida de oração, apenas assistindo a tragédia no país e ajudando a culpar as autoridades, como a maioria está fazendo. A maioria está assistindo a desgraça. A pandemia, se ela não ensinou nada, é porque você faz parte de uma geração arrogante e de um coração duro, como foi o faraó, e acha que cantando música com essas letras, que só Deus para ter misericórdia, vai agradar o Senhor. Vamos adorar a Deus. Deus não requer isso. A adoração para Ele é conversão, é de gente convertida. Então, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe você. Essa é metade da palavra. Ainda tem mais 5 que fica para domingo que vem. Pai Celestial, eu oro em nome de Jesus Cristo. Abençoa a vida de cada irmão, cada irmã, cada pessoa que vai receber essa oração. E essa mensagem da palavra do Senhor sobre vida de oração possa impactar a vida de todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.